Tiago, aí a gente chega na questão da flotilha, né? Quero aproveitar, Tiago, em referência à flotilha, mandar um abraço para um amigo em comum que nós temos, pertencente à flotilha, que é o Ciro Ferreira, né? Um grande abraço para o guitarreiro, que é um Ele é amigo, demais. um parceiro, um artista aqui do Sul, né? E que nesta linha de coragem também esteve nesta mesma missão, porque é uma missão acima de qualquer circunstância, não é uma ação, não é um sacerdócio, assim como não é uma profissão, é uma missão, não tem como classificar. Mas eu quero chegar justamente nesse último movimento, nesta última missão, em que você, Greta e toda a turma estavam ali nos deixando angustiados, eu vou dizer, Tiago, nós estávamos na cobertura aqui muito angustiados e a cada informação ou falta dela, em especial nos momentos de falta de informação, nós ficávamos tensionados aqui. Quando eu digo nós, o campo progressista, os canais de comunicação, a nossa audiência aqui o tempo inteiro e todo mundo tentando se atualizar, não é? E aí chega o momento em que vai para o mais agudo fato ali que começa pela informação que vocês passam que estavam cercados, né, que estavam de alguma maneira ali interceptados, depois vem aquele material químico que eu não sei até agora se você sabe já o que foi jogado ali, a gente não sabia muito bem, e depois vocês tiveram a embarcação invadida. Conta pra gente um pouco deste momento, Tiago, porque ficou tudo muito fragmentado ao chegar aqui, e somente agora a sua história pode colar os fatos, né, episódicos lá daquela tensão toda. É muito legal a gente poder falar sobre isso, Thiago, porque a missão da flotilha, ela tinha aquele objetivo que aí eu acredito que a maior parte do mundo hoje já sabe, que é denunciar um cerco ilegal de 18 anos de Israel sobre Gaza, denunciar o genocídio e criar um corredor humanitário dos povos, porque as pessoas estão morrendo de fome e de sede em Gaza. Isso é parte da estratégia de genocídio e limpeza étnica de Israel, mas que o mundo tem que condenar, que o direito internacional condena, que a gente tem 1 milhão de mecanismos que apontariam que aquilo ali não poderia estar acontecendo. O problema é da compreensão de que não poderia estar acontecendo para a realidade prática daquilo ainda seguir acontecendo, tem governos e instituições que fracassaram com o povo palestino. Então, a gente tem que seguir naquela missão. A gente segue naquela missão, como você falou, não como profissão, mas como uma tática, né? A gente luta pela emancipação dos povos de todas as formas, com várias táticas diferentes. Na Flotilha, que é uma organização já de 17 anos, a gente utiliza a tática não violenta nesse tipo de missão humanitária que tenta chegar de barco e desafiar esse cerco ilegal e levar alimentos, medicamentos e abrir esse corredor humanitário. A gente sofre muitas restrições da Meta, por exemplo, de todas as outras Big Techs, a ponto que a gente não conseguia fazer uma live. Se a gente conseguisse fazer uma live, estaria a linha do tempo toda de como aconteceu aquela noite. Como a gente não conseguia fazer uma live, ficaram vídeos picados. Do momento, por exemplo, das 5 horas anteriores, quando eles interceptaram e inviabilizaram o nosso sistema de navegação. A gente estava ali a mais de 100 milhas náuticas ainda de Gaza, só que a gente já estava sem sistema de navegação. Estava navegando manual. Além disso, a gente depois começou a ver os drones se aproximando. E depois a gente começou a ver cada vez mais os drones chegando perto. Depois, 2 embarcações, lanchas rápidas, cruzaram o nosso barco logo em frente ali, depois apagaram as luzes e a gente não viu mais, apareceram atrás de nós à noite. Já estávamos cercados por 3 grandes embarcações militares ali à nossa frente. E a gente fazendo vídeos picados disso. E a gente tentava fazer um pedido de socorro pelo rádio, só que eles interceptavam o rádio. Então, eles ficavam falando, repetindo qualquer palavra ou fazendo só barulho no rádio para que nenhum chamado de pedido de socorro, por exemplo, para embarcações próximas ou para países próximos chegasse a ninguém. Aí, depois disso, os drones vieram efetivamente em cima de nós e começaram, tanto com luz, com som, tanto também com esses elementos químicos aí, seja uma tinta branca, seja um pó preto, jogando essas coisas na gente, para a gente entrar dentro do cockpit e dar a cobertura que eles queriam para as lanchas rápidas chegarem e interceptarem o barco. E aí eles fizeram isso. Quando deu 2 horas da manhã do dia 9 de junho, eles já estavam tomando o nosso barco. E aí, todas as outras vezes, eles tomaram os barcos com muita violência, exceto em 2016. Em 2016, eles decidiram fazer uma manobra publicitária, que foi o que eles quiseram fazer dessa vez novamente. Então, ao invés de nos torturar, de nos agredir, ao invés de negar comida, água, banheiro, todas as outras coisas que eles sempre negam nas missões, e que eles negam ao povo palestino em Gaza e nas masmorras de Israel,
eles resolveram fingir de bonzinhos e entregar garrafa de água, entregar pão, para filmar e dizer que eles não estavam nos sequestrando a mais de 100 milhas náuticas do território palestino, que eles não estavam mudando o curso do nosso barco para, ao invés de ir para Gaza, ir para o porto de Ashdod, na Palestina ocupada, chamada Israel, e que, na verdade, eles estavam fazendo aquilo ali respeitando os direitos humanos, sendo que eles ainda estavam com os fuzis mirados para a gente, eles ainda cometeram um crime no direito internacional, na lei dos mares, sequestrar uma embarcação em águas internacionais, desrespeitar as decisões liminares da Corte Internacional de Justiça, que proíbe Israel de parar qualquer ação humanitária ou comboio humanitário para Gaza. Então, eles cometeram uma série de crimes e violações, mas tentaram fazer um teatro para dizer que isso não estava acontecendo. Então, o que a gente tentou comunicar foi isso. Enquanto a gente tinha capacidade de internet de publicação, ainda tinha os nossos telefones, a gente divulgou as violações. Quando eles chegaram, os telefones já estavam todos no mar e a gente não conseguia mais divulgar nada. Aí que a gente tem suas imagens deles, das mais de 20 horas que a gente ficou sob custódia deles no nosso próprio barco, sendo sequestrado, levado para Israel, depois os outros 4 dias que a gente ficou, onde as pessoas ficaram em prisões comuns e eu fiquei, desses 4 dias, 2 dias em uma solitária, até que a gente foi deportado para os nossos países de origem. Em algum momento eles chegaram a ser hostis, desde a interceptação até o momento que vocês, até o momento final destas 20 horas em alto mar? Eles estavam na ideia da manobra publicitária, né, Tiago? Então, Uhum. eles não eram hostis hora nenhuma que estavam filmando. Mas, por exemplo, eles deixaram a gente por cerca de 8 horas na parte superior do nosso barco, na proa, que tinha que ficar com a mão no joelho pelas primeiras 2 horas, pelo menos. Depois disso, não podia descer, por exemplo. Depois, eles nos obrigaram a descer para a parte de baixo do barco. E aí, eles não permitiam que as pessoas subissem. E eles estavam lá filmando enquanto entregavam as coisas, a comida, essas coisas, mas as pessoas com fuzil estavam logo atrás das câmeras, né? Então, Uhum. para as câmeras, eles não fizeram nada, eles foram muito cuidadosos na manobra publicitária deles. Para quem estava lá, sabe muito bem que aquilo era um sequestro, né? Um sequestro não tem como ser não violento, o sequestro é Claro. sempre uma violência. Claro. E quando você traz para a gente, inclusive, né, estavam a 100 milhas náuticas, isso dá quase 200 quilômetros, né, numa área Exatamente. que aí teria talvez algum tipo de justificativa legal, né, para uma interceptação. Então, isso configura um crime, inclusive, né, Tiago? Sem dúvida. Como funciona essa questão do território marítimo, né? Pela lei dos Uhum. mares, que parte chancelada pelas próprias Nações Unidas. A 12 milhas náuticas de qualquer país é território marítimo daquele país. Depois disso, alguns países podem reivindicar mais 12 milhas náuticas como uma zona de contingência, uma área econômica exclusiva, e outros países reivindicam ainda mais numa plataforma continental. O território que a gente estava é considerado águas internacionais, porque se nós fôssemos ao sul, nós estávamos mais ou menos a 26 milhas náuticas do Egito, da costa do Egito. Então, a gente estava longe do território marítimo palestino, longe do território marítimo considerado israelense. Nós estávamos muito mais próximos do Egito, mas mesmo do Egito nós estávamos fora do que poderia ser dito até como área de contingência egípcia. Então, nós estávamos muito mais próximos de outro país do que de Israel, e mesmo quando a gente estivesse em Gaza, a gente ia por território marítimo palestino, Tiago. Aquele território não é de Israel. Israel não tem jurisdição lá e a ocupação desse território é condenada pelo direito internacional. Então, nós não estaríamos cometendo nenhum tipo de delito ou crime quando a gente saísse de águas internacionais ou para território marítimo egípcio ou para território marítimo palestino. A gente não iria para território marítimo considerado israelense. Então, eles nos sequestraram efetivamente. E é um crime, sim, perante o direito internacional. Chegando em Israel, aí vocês disse que ficaram presos 4 dias, você foi colocado na solitária. Qual foi a justificativa? E aproveitando, desde o momento em que eles entram no navio até o momento em que você está em segurança, em algum destes momentos, pelo menos em alguma parcela, né, algum átimo, você temeu pela sua vida, Tiago? A gente prepara, Tiago, as nossas missões para 4 cenários que podem acontecer na flotilha. O primeiro cenário é a gente ser derrotado ainda no porto. A gente foi derrotado várias missões ainda no porto, sem conseguir sair pela guerra burocrática, né? Eles pressionam os países que não cedem as bandeiras, as agências seguradoras, a guarda costeira, as entidades portuárias, os países, os presidentes dos países onde a gente está. Então, várias vezes eles já nos derrotaram no porto.
Outras vezes eles nos interceptaram, sequestraram, como essa missão de agora. Outras vezes eles nos atacaram. Há 1 mês e meio atrás, bombardearam com 2 drones a nossa embarcação, o Barco da Consciência, o Conscience. E há 15 anos atrás, eles assassinaram 10 dos nossos militantes no barco Mavi Marmara. Então, o outro cenário é a gente conseguir chegar em Gaza e cumprir nossa missão. A gente sabe que de 4 macro cenários, 3 envolvem violações que eles cometem contra nós. E um deles, o do ataque, é muito mais grave. Então, quando a gente prepara a nossa militância para ir para uma missão como essa, a gente fala muito diretamente que é uma missão que envolve um risco de vida concreto, que pessoas que já foram com as mesmas intenções, com a mesma conduta, já foram assassinadas em outros anos. E a gente precisa preparar as pessoas para que, mesmo tomando essa decisão consciente, elas ainda assim consigam ter as maiores chances. E aí o papel de coordenadores como eu é garantir que, ao estar na missão, as pessoas se preparem, pratiquem e, de fato, levem a sério esse treinamento e as políticas que a gente tem para lidar numa interceptação, no ataque, para terem maiores chances de voltar para casa com vida, com integridade física e em liberdade. Então, sim, todo mundo que está lá sabe do risco de vida concreto que corre numa missão como essa. A gente, a partir do momento que a gente entendeu que era uma interceptação, diminuiu o risco de vida, mas enquanto os drones estavam em cima de nós, a gente simplesmente não sabia se era uma interceptação ou se era um ataque. E o que a gente dizia para as pessoas é que eles, sim, conseguem matar todas aquelas 12 pessoas se eles quiserem. Eles conseguiriam fazer aquilo. E a nossa maior forma de defesa era a visibilidade que a gente tinha. Crescer, crescer, crescer a missão, divulgação, impressão social, impressão diplomática, institucional, para que Israel não pudesse arcar com o custo político de nos matar. Vontade de nos matar, sem dúvida nenhuma, eles tinham e ainda têm. Mas a viabilidade de fazer isso sem romper relações com diversos países estratégicos que tinham cidadãos no nosso barco, por exemplo, ou com o Parlamento Europeu, que tinha uma parlamentar europeia, ou com a consciência do mundo, tendo pessoas de grande alcance e visibilidade como Greta, eles não conseguiram pagar esse preço e adotaram uma estratégia de não nos matar, mas sim sequestrar, violar, tentar ridicularizar e fazer uma manobra publicitária. E por que motivo você foi jogado na solitária? A gente passou por esse processo todo mundo junto, né? As 8 pessoas que ficaram, 4 pessoas a gente decidiu que elas iriam na frente para contar a história. As 8 pessoas que foram para a unidade prisional de Givon, ficaram 6 homens e 2 mulheres separados. Logo no primeiro dia, a gente teve audiência de custódia com a juíza israelense e ela me perguntou, foi a primeira a ser ouvida, e ela me perguntou por que eu tentei entrar ilegalmente em Israel. E eu falei para ela que eu não tentei entrar ilegalmente em Israel, que Israel comete 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, que se estruturou no estado de colonização e apartheid, que é regido por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo, que mantém Gaza de ser sob cerco ilegal por 18 anos, que está assassinando crianças de fome, bombardeando hospitais, creches, escolas, bairros residenciais e abrigos, e que ela e o Estado dela quem estavam cometendo um crime contra o povo palestino, diversas violações e crimes de lesa humanidade, violações da Carta da ONU, do Estatuto de Roma, da Convenção da ONU contra o genocídio, da Convenção da ONU contra o apartheid e todas essas demais coisas. E aí ela não gostou nem um pouco do que ouviu e começou a perguntar sobre a minha decisão de não comer e nem beber água enquanto estivesse nas masmorras de Israel. E eu falei para ela, enquanto vocês negam comida ao povo palestino, estão matando crianças de fome em Gaza, e tem mais de 10 mil presos palestinos nas masmorras de Israel, entre eles mais de 400 crianças, eu não tenho interesse em comer ou beber nada que vocês me ofereçam, porque vocês estão oferecendo a mim, estão negando a eles, só pelo fato da gente ter visibilidade. Se a gente não tivesse visibilidade, vocês negariam a mim como negam a eles também. Então, eu não aceito fazer parte disso. E ela falou que todo esse contexto de ouvir verdades que ela não está acostumada a ouvir e de ouvir uma decisão política de greve de fome e de sede, ela falou que eu ia para uma medida disciplinar na solitária. Eu falei, tudo bem, vocês quem vão escolher onde um ativista não violento, humanitário, deve ficar num regime colonial como o de vocês. E aí, no dia seguinte, eu fui levado para a solitária mesmo, e aí passei um dia, uma noite e o outro dia na solitária até ser levado para o aeroporto nesse processo de deportação. E todo esse processo, tanto do aspecto jurídico e o contato com essas autoridades, ele se dá sem nenhum tipo de violação física ou em algum momento você foi agredido, fisicamente torturado?
Perto do que o povo palestino passa, Tiago, a gente inclusive tinha a decisão de nem falar sobre o que a gente passou na prisão israelense, porque é muito pouco, e a gente sempre tem tentado botar o foco não é na gente, o foco não é a flotilha, o foco é o cerco ilegal de Uhum. Israel sobre Gaza, o foco é o genocídio, o foco não são os maus tratos que a gente passou, o foco são mais de 10 mil presos palestinos nas prisões de Israel, mais de 400 crianças. Então a gente tentou sempre botar o foco neles, a ponto que a gente nem ia falar sobre isso. Quando os 3 militantes nossos ficaram para trás, porque Israel atacou o Irã, fechou o aeroporto antes deles chegarem em casa, aí que a gente resolveu falar sobre isso. E aí o que a gente tinha a dizer sobre isso é que lá sim era um ambiente muito precário, lá sim tinha, por exemplo, as pessoas que estavam bebendo água, bebiam uma água que era contaminada, que não tinha condições ali de uma água que não dá para ser tratada como uma água potável, uma água de coloração estranha, de gosto estranho, de odor estranho, que eles não tinham acesso a uma água, por exemplo, mineral. A única pessoa que teve acesso à água mineral fui eu, no sentido deles botarem uma garrafa de água engarrafada para mim, para que eu bebesse para sair da greve de fome e de sede. Todos os outros negavam água a eles. Então, era um ambiente que na unidade prisional de Givon tinha percevejos, era um ambiente que eles vinham sempre impedir que as pessoas dormissem, a cada uma hora estava ouvindo lá, fazendo barulho, gritando, mandando as pessoas levantarem e tal. Pior ainda na solitária. Aí já era ratos, baratas, um processo muito mais violador, já não via mais a luz do sol, não sabia quando era dia, quando era noite, muitos gritos e barulho de agressão no corredor da solitária à minha volta. Enfim, aí já na solitária, que eu e a eurodeputada Rima Hassan também ficou algumas horas na solitária também, um dos dias. E com ela também foi a mesma coisa. As algemas que eles colocavam nos braços e nos pés já eram bem fechadas para cortar a circulação, aí já não era mais uma condução de apontar o caminho, já era de empurrar, já me jogaram na parede, me empurraram na parede, falavam bem-vindo a Israel, enfim, aí já era um processo mais violador, mas eu não trataria isso como tortura física, isso é a cargo do governo, da justiça brasileira, como enquadrar. Que houve tentativa de tortura psicológica, sem dúvida nenhuma, houve, que houve violações físicas, sem dúvida houve. Eu sou cuidadoso sobre essa questão da tortura em Uhum. si, porque o povo palestino passa coisas muito piores.